pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre algumas estigmatizações, alguns clichês, alguns lugares comuns que atribuem ao socialismo, ao comunismo, né? Algumas taxações assim, que atribuem aos que são socialistas, em termos de comportamento, principalmente, né? E que são simplesmente falácias e não têm sentido nenhum, né? As pessoas que tentam, né, rotular socialistas com esse tipo de argumentação, com esse tipo de falácia, estão completamente equivocadas. Então, vou começar por algumas. Aqui, mais uma vez, né, para lembrar a todos, falando aqui no senso comum, sem nenhum compromisso acadêmico, sem nenhum compromisso mais formal, né, num bate-papo aí com as pessoas que assistem o meu canal, com os amigos, tá? Então, é o seguinte, é muito comum, né, a gente ouvir o pessoal da direita e, às vezes, até mesmo de quem se diz de esquerda, algumas colocações como por exemplo, você é comunista, tá? Porque você não vende o teu carro e doa para os pobres? Porque você não vende a sua casa e doa para os pobres? Porque você não doa o seu salário para os pobres? Sabe? Então, vejam, isso é uma confusão. É importante que as pessoas não confundam comunismo com caridade. Não tem nada a ver. Ser comunista e ser caridoso são coisas totalmente diferentes. Eu vou explicar por cima, assim, de uma forma bem objetiva e rápida, as diferenças entre comunismo e caridade, ser comunista e ser caridoso. Ser caridoso, ao estilo Papa Francisco, por exemplo, franciscanos, coisas assim, ou mesmo alguns religiosos, né? Ser caridoso é simplesmente ir lá e fazer isso que eles sugerem para os comunistas aí. Doar alguma coisa, né? Dar um prato de comida para aquela pessoa necessitada, né? Doar um valor em dinheiro, doar cestas básicas, enfim, dar um certo assistencialismo àquelas pessoas que estão ali precisando naquele momento. Agora, isso eu pergunto para vocês, muda o status daquela pessoa? Não muda, ela continua sendo pobre. É como se fosse o seguinte, uma pessoa estivesse com um câncer, certo? Então, esse câncer está gerando nela uma dor de cabeça terrível. Então, você vai lá e dá uma Novalgina, uma dipirona, uma aspirina para aquela pessoa que está com dor, e ela vai ter a sua dor diminuída, reduzida ou extinta por um tempo. Depois ela vai voltar. Você não está agindo no cerne do problema. Você está agindo nos sintomas. A caridade age nos sintomas da pobreza. Agora, o que é um socialista? O que faz, o que pensa, como age um socialista, um comunista? É como se fosse o cirurgião. Ao invés de ele ficar dando aquela aspirina, aquela novalgina, não, ele vai lá e faz a remoção do tumor maligno. Né? E aí, com essa remoção, a pessoa vai deixar de ter a doença, vai deixar de ser um doente de uma vez, não vai simplesmente deixar de ter aquela dor de cabeça por algumas horas, um tempo, e depois ela vai voltar e vai precisar novamente de remédios, enfim, ela não vai deixar aquela situação. Não, se o cirurgião faz a retirada daquele tumor, a pessoa se curou. Não é? O comunismo também pensa assim. Né? Isso é uma metáfora que eu estou criando aqui agora. Então, o comunismo quer retirar, né, mudar o status da pessoa, do pobre, do proletário,
né, da classe baixa, quer mudar esse status e quer dar poder a essas pessoas. Não é simplesmente amenizar o sofrimento. Isso é coisa de cristianismo, de caridade, de religião. O comunismo não, ele quer dar poder, né? E principalmente o marxismo quer fazer que a classe proletariada tenha o poder, faça a revolução, ela passe a ter o poder, né, por um tempo, inclusive, até que haja, enfim, a igualdade social, a extinção de classes. Então, o socialismo quer extinção de classes, quer elevar essa pessoa da pobreza para a igualdade perante os outros. Ele não quer simplesmente aliviar sintomas. Essa é a diferença do comunismo e caridade e franciscanismo. Então, por exemplo, eu sendo um socialista, eu posso contribuir muito mais trabalhando pela causa, né? Conscientizando pessoas da necessidade da revolução, da implantação do socialismo, do marxismo, tudo isso, eu posso contribuir muito mais fazendo isso do que indo lá e dando cesta básica, certo? Porque eu vou estar agindo aonde? No cerne do problema, vou tentar estar mudando o status quo da situação, correto? Então, por exemplo, um político, não há problema que ele receba o seu salário, aplique, compre uma casa bonita, um carro bonito, um carrão, que faça viagens. Não há problema, desde que ele legisle ali a favor dos trabalhadores, para dar poder à classe trabalhadora. Se ele fizer isso, ele já vai estar fazendo bastante. Então não tem nada a ver a vida pessoal, né, do sujeito com o comunismo. Não tem, isso é uma confusão. Você pode ser comunista, sim, e gostar de um belo carro, de uma boa casa, de uma boa refeição, de uma roupa bacana, de um relógio Rolex. Não tem problema nenhum. Esses dias eu vi pelo Facebook e ficou circulando lá, sendo compartilhado, fotos do Kim Jong-un, lá, da Coreia do Norte, não sei bem pronunciar o seu nome, numa mesa, num escritório, com um Macintosh. Não sei se é montagem ou se é verdade, né? Com um computador da iMac, né? da Apple. Se for montagem, tudo bem. Agora, se for verdade, não tem problema nenhum. Por que não reconhecer que os produtos da Apple são ótimos? Por quê? O comunista é burro agora? O comunista é burro de não reconhecer que Rolex é um excelente relógio, que Mercedes-Benz é um ótimo carro? O comunista é burro? Não, claro que não. O que comunista quer é que não só um pequeníssimo grupo, uma pequena elite tenha acesso a esses bens, mas a que todos tenham acesso. Correto? Que todos tenham a possibilidade de ter um iMac, por exemplo, que todos tenham a possibilidade de ter um carro bom, uma casa bacana. Todos. Não nivelem o comunismo por baixo. Não é. Tirem da cabeça essa historinha de comunismo é igual a pobreza. Sabe? Todo comunista tem que ser pobre, tem que ser despojado, tem que ser uma seta, tem que andar de chinelo. Isso é franciscanismo. Isso daí é religiosidade, é outra coisa. O comunismo quer simplesmente extinção das classes sociais, igualdade social para todos. Ora, se for possível que todos tenham um belo carro, ótimo. Uma bela casa, ótimo. Um ótimo computador, maravilha. Se for possível que todo mundo tenha relógio Rolex, excelente.
O comunismo não está aí para rebaixar a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante nós dizermos, porque há muitos jovens, muitos garotos aí interessados na causa socialista, comunista, e se deparam com esse tipo de conversa, tanto vindo, como eu já disse no começo, da direita, quanto vindo de alguns mesmos da esquerda, eles vão parar e vão pensar: poxa, eu gosto de computador, poxa, eu vou fazer 18 anos, eu quero ter um carro, ou então, eu não posso ser comunista. Não, nada disso, pessoal. Nada disso. Não tem nada a ver. Não nivelem comunismo por baixo. Comunismo, como eu já disse, não é igual à pobreza. Ok? O comunismo simplesmente, vou repetir aqui, tem por objetivo a igualdade social perante a extinção do sistema de classes estabelecido no capitalismo. Ele quer a socialização dos meios de produção. Não há nada na obra de Marx ou de qualquer comunista importante dizendo que nós temos que ter uma vida despojada, de que nós temos que andar de pés descalços, que devemos abrir mão de qualquer tipo de conforto. Não existe nenhuma obra importante de um comunista esse tipo de bobagem. Então, parem com isso. Vocês da direita, deixem de estigmatizar o comunismo dessa forma. O que acontece muitas vezes? Alguns países estavam numa condição precária, econômica, uma condição ruim econômica, e fizeram uma revolução socialista, como, por exemplo, Cuba. Cuba já vivia uma situação difícil, política, econômica, né? Uma situação de pobreza, já era um país de terceiro mundo, fez a Revolução Socialista, continuou sendo, aí passou a ter sérios problemas por causa do embargo econômico. Enfim, o socialismo em Cuba, né, é um socialismo em que as pessoas vivem de uma forma bem modesta, não são miseráveis, é diferente, não há miséria em Cuba, há pobreza, há simplicidade, é uma vida realmente há pouca tecnologia disponível para as pessoas, não há um certo conforto, a questão dos automóveis também é restrita, certo? Mas isso por causa da conjuntura econômica do país. A Rússia, por exemplo, também enfrentou problemas econômicos no começo da Revolução Bolchevique. Só que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela teve um período de prosperidade com o comunismo. Certo? Ela se tornou uma potência mundial, inclusive na época da União Soviética comunista. E as pessoas tinham uma qualidade muito boa de vida. Correto? A China pensa em caminhar nesse sentido também, de dar às pessoas uma qualidade de vida muito boa. Então, vamos deixar, né, de lado esse tipo, né, de estigmatização, de mentira, tá? De que comunismo significa despojamento, pobreza, essas bobagens aí. E não venham mais com essa historinha: você é comunista, então você doe tudo que você tem, se você é um verdadeiro comunista. Nada a ver. Não misturem religião com comunismo, franciscanismo, caridade. Não misturem nada disso. Por favor. Tá? Leiam, né? Pelo menos leiam o manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Engels. Inclusive, abrindo um parênteses aí, Engels era praticamente uma pessoa rica, tá? E ele escreveu junto com Marx o manifesto do Partido Comunista e trabalhou junto com Marx a obra dele, né? E, inclusive, deu condições melhores de subsistência ao seu amigo. Né? Então, ele era uma pessoa rica, pessoa que tinha posses, não tem problema nenhum. Ele pode ser rico e pode ser comunista. Reflitam sobre isso, pensem melhor, ok? Façam seus comentários aí e vamos discutindo o assunto. Tá bom, pessoal?
Então, eu agradeço mais uma vez aí vocês terem assistido o vídeo e até a próxima. Vienes quemando la brisa con soles de primavera.